Quando saber que se o que você está fazendo é usando uma referência ou se pode ser considerado um plágio? Essa pergunta sempre rodeia no mundo dos artistas, ainda mais de estudantes que estão ingressando no meio artístico. E ela é uma questão, na verdade, importante da gente se discutir e da gente sempre pensar, ainda mais quando a gente usa referência, quando a gente busca inspiração. Eu não sou especialista nisso, eu não sei as leis, eu não posso falar assim, vai dar processo, não vai dar. Mas eu estudei isso na minha faculdade de design. Então, eu vou conversar com vocês, eu quero conversar com vocês, porque eu acho que é uma situação e uma questão importante da gente discutir e sempre ter em mente ela conosco, sabe? A gente sempre tem que trazer isso enquanto a gente tá criando alguma coisa. Referências e inspirações, para mim, são algo essencial e muito importante no processo criativo. Ainda mais quando você tá começando, né? Que você ainda não se descobriu como artista, você ainda não tem noção muito de como fazer as coisas. E eu estou falando isso porque eu passei por isso no começo. Ainda me considero no começo, mas assim, quando a gente começa a estudar design, por exemplo, sempre é dito que a gente precisa ter referência, que a gente precisa entender como que as coisas estão hoje, o que estão fazendo, o que já fizeram, né? Até para você entender aonde você vai se encaixar, em que estilo você vai, que estilo você mais gosta, como que funciona para você as diferentes vertentes, estilos, modelos de design e tudo mais. Mas referências e inspirações são essenciais. Quando eu comecei a desenhar, eu só conseguia fazer desenhos de observação, porque eu achava mais fácil, eu conseguia fazer coisas realmente, né? Quando eu comecei, eu tinha um certo bloqueio em criar coisas do zero, e ter uma foto de referência, ter alguma coisa de inspiração, me ajudava muito a ter ideia do que eu queria fazer. Eu me perdi no que eu queria dizer, mas o que eu acredito é que as referências vão te ajudar muito quando você tá sem rumo, quando você não sabe o que fazer. E frequentemente eu acredito que no começo é comum a gente começar a desenhar, pintar, enfim, isso é para qualquer coisa, dos exemplos que eu faço, né? Então é comum no começo, quando você tá aprendendo uma coisa nova, você está entrando em uma coisa nova, você não saber muito bem como funciona, como que você vai fazer, o que você vai fazer, você só tem a vontade de fazer. Muitas vezes você nem sabe o que, mas você quer fazer alguma coisa. Eu gosto muito de ver vídeos de pessoas pintando, desenhando, ou ainda mais se tem algum tipo de explicação, mesmo que seja pouca coisa, né? Não uma videoaula, mas assim, só mostrando como que funciona o raciocínio daquela pessoa na hora de desenhar, na hora de pintar. Eu acho que é bem interessante pra mim. O meu processo como referência, eu acho muito rico, muito interessante de entender como que funciona a cabeça dos artistas e tudo mais. E de certa forma, isso faz com que você acabe ganhando um pouco de referência daquilo e trazendo isso para sua bagagem, digamos assim. Você começa a construir e a absorver as coisas que você vê, as coisas que você tem referências e as inspirações que você tem. E falando um pouquinho sobre referências, eu sigo bastante artistas, bastante desenhistas, bastante pintores, bastante pessoas que fazem arte, que são criativas de um modo geral, não necessariamente só nas coisas que eu faço, porque eu acredito que quanto maior a minha referência, quanto mais referências eu tiver de diferentes lugares, mais repertório eu vou ter na hora de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa. E também eu vou conseguir entender diferentes tipos de pessoas e a forma como elas pensam enquanto estão criando, sabe? E falando um pouquinho sobre inspiração, que é algo diferente de referência, é quando você olha para algo e aquilo te inspira a criar alguma coisa, que não necessariamente tenha a ver com de onde veio a inspiração, né? Eu falei sobre seguir vários artistas
e pessoas criativas, também justamente porque a gente não sabe de onde vai vir a inspiração. E por isso que eu queria conversar com vocês sobre isso, porque inspiração é uma coisa que pode vir de qualquer lugar, simplesmente assim, qualquer lugar, e isso vai depender de você. Eu acho que isso é uma coisa que depende de quem está olhando e de quem está buscando inspiração, e de estar atento a ela em qualquer momento. Não em qualquer momento assim, o tempo todo, 24 horas por dia, mas às vezes você vê uma pessoa criando algo ou usando um material ou tirando uma foto num lugar totalmente inesperado que você nunca olharia e tiraria uma foto naquele lugar, mas aquela pessoa teve a percepção e talvez tenha sido inspirada por aquele lugar de tirar uma foto bonita, sabe? Mas o que eu quero trazer aqui é, se você quer ser mais criativo, esteja mais atento às coisas que estão à sua volta. Tenta se perceber as coisas que você vê, as coisas que você vive, as coisas que você escuta, as situações que você passa de uma maneira diferente. E claro que isso, assim, é difícil. Não tô falando que, meu Deus, eu vou ver de forma diferente. Nossa, tive uma ideia brilhante, não é isso? Mas quanto mais você começar a perceber as coisas de outras formas, você pode acreditar que você vai ser mais criativo e você vai sim encontrar inspiração para as coisas em diferentes lugares. Até porque, como você vai criar algo criativo sem expandir seu repertório, sem acessar coisas diferentes, sabe? Sem mudar a sua percepção sobre o que está ao seu redor. E criatividade não necessariamente é só usada para coisas artísticas, sabe? Pode ser usada na sua vida no dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, como você soluciona, como você lida com os problemas, como você passa por situações de conflito, por exemplo. Enfim, eu acho que a gente precisa sim trazer um equilíbrio para tudo que a gente faz, inclusive para ser criativo, para criar coisas, né? Eu não vejo nenhum problema e muito pelo contrário, eu acho que é super válido a gente buscar informação, buscar entender pessoas que sabem daquilo que a gente quer aprender, entender como elas pensam, buscar dicas e isso de buscar em diferentes lugares é justamente porque pessoas diferentes pensam de jeitos diferentes. E às vezes você pode se identificar melhor com um tipo de artista, mesmo que ele não faça as coisas que você faz, mesmo que o foco dele seja outro, mas você entenda que como artista, como pessoa criativa, ele tem uma afinidade com como você pensa, sabe? E eu acredito que como artistas e pessoas criativas, a gente vai apanhando uma coisinha de cada lugar, vai fazendo um mix. É quase como a gente virasse um bolo criativo, com ingredientes que a gente foi catando por aí, sabe? E agora a gente vai falar um pouco sobre plágio. É uma coisa muito delicada, que você sempre precisa tomar cuidado, porque cada parte, cada vertente da arte, cada artista, cada departamento, digamos assim, tem os seus problemas, os seus quesitos e as coisas que você precisa prestar atenção. Eu vou falar um pouco sobre o que eu estudei, sobre o que eu acho e sobre, enfim, de forma geral, como que no design a gente tenta lidar com isso. E aqui, gente, eu não vou falar sobre pessoas que na cara dura pegam imagens e fingem que são elas que fez, ou pegam artes e fingem que foram elas que fizeram para tentar com o cliente, ou para tentar vender, o que é ainda pior. Então, assim, isso, pra mim, eu acho que isso já é a questão de realmente querer aplicar uma fraude e tudo mais. Enfim, isso aí já tem o meu check de não concordo, sabe? O que eu quero falar aqui é muito do que eu acredito que aconteça, que eu já vi acontecer com pessoas mais próximas e tudo mais. E eu tenho medo que aconteça no sentido de a gente buscar inspiração, buscar referências e acabar, de certa forma, plagiando alguém ou copiando alguma coisa. Claro que se assim você fez algo igualzinho, você só copiou e colou, aí assim, realmente não tem defesa, você não se inspirou naquilo, você só copiou. E aí entra muito na questão, a gente vai entrar muito na questão de para que tá servindo aquela arte final.
você tá fazendo algo inspirado, que vai acabar sendo parecido com alguma coisa que outra pessoa criou, assim, com aquela referência que você teve? Se sim, você tem que pensar, eu vou vender isso, isso é para algum cliente, isso vai de alguma forma para o meu portfólio, eu vou veicular essa arte que eu tô fazendo, que pode ser um plágio, para ganhar créditos sobre a criação de alguém, entendeu? Ou então eu tô fazendo assim, eu busquei inspiração, busquei referência, mas eu só tô estudando, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse tato, precisa ter esse bom senso. E se você está em dúvida, postei uma foto, nananã, tô em dúvida se a pessoa que eu peguei vai ficar chateada ou não. Não sei se eu devo avisar a pessoa, não sei se a minha arte é uma cópia, um plágio ou não. Tá em dúvida? Coloca os créditos. Ou então, pergunta pra pessoa, pergunta pro artista, sabe? Uma coisa que dá muito problema é a questão de tatuagem, de você tatuar a arte de alguém. E assim, na dúvida, sempre pergunta pro artista que fez a arte se você pode usar como referência, usar como inspiração, dar os créditos para as pessoas, mostra, fala, eu usei como inspiração a sua arte, não sei o que. Eu acho que isso é mais justo. Isso eu tô falando quando você se inspira na arte de outras pessoas. É sempre importante fazer isso, gente, assim, não importa o que seja, sabe? E assim, a gente precisa também entender que, por exemplo, estilos, vertentes, tendências, tudo isso são coisas maiores que uma ideia em si, entendeu? Então, são coisas que os artistas seguem. Por exemplo, eu quero fazer um desenho estilo cartoon, ou estilo realista, ou eu quero desenvolver um projeto de design baseado no flat design, ou então eu quero usar os botões em forma de gradiente. E isso é uma coisa um pouco mais ampla, porque não é uma ideia em si, é um conceito, é como se fosse, como eu falei, um estilo, né? Então você vai usar aquele estilo, você vai colocar o seu traço, mas colocar o seu traço, suas ideias, é diferente, entendeu? Você vai usar o estilo de alguma tendência ou de alguma vertente para fazer alguma coisa. O incentivo aqui que eu dou com tudo isso que eu quis conversar, por que eu coloquei plágio e inspiração junto? Porque o meu incentivo sempre vai ser em você sim buscar inspiração, referências, em quantos lugares, em quantas maneiras você puder, sabe? E trazer isso para seu modo criativo e tentar absorver isso, mas criar da sua própria maneira. Enfim, e você trazer essas referências para você, para o seu modo de criar, para o seu modo de pensar e para o seu modo de ser artista, ser criativo, né? Você acoplar isso a você, né? Sempre atualizando, sempre buscando, sempre procurando, mas sempre também pensando em você, trazendo a sua autenticidade, transformando aquilo que você viu, aquela inspiração que você teve em algo seu, algo único, uma ideia sua. E eu tenho certeza que aquilo que você colocar a sua cara, as suas ideias, a sua autenticidade, de você traduzir aquilo que você está pensando em algo seu único, eu tenho certeza que isso vai chamar muito mais atenção do que você só pegar uma arte de outra pessoa e fingir que é sua. A gente se vê no próximo vídeo.